Aí, galera do ranking, beleza? Das declarações do presidente, todo mundo já está acostumado, já sabe tudo o que foi dito, né? O número de mortos de coronavírus foi aumentando e ele com bastante insensibilidade. Ah, isso aqui é só uma gripezinha, um resfriadinho, tá com medo do quê? O vírus já tá indo embora, isso aqui é histeria, e daí eu não sou coveiro, vou fazer um churrasco quando o Brasil fez 10 mil mortos, quer dizer, toda essa insensibilidade está clara e é condenada até por muitos bolsonaristas, muitos analistas bolsonaristas, gente que continua apoiando o governo, mas condena ele nesse ponto de como foi lidado a crise. Na nossa visão, tem um fator muito mais grave do que a insensibilidade do presidente. Essa pandemia, ela expôs um dilema mortal e de difícil solução para o Brasil, que é a questão de como reagir, ainda mais num país pobre como o nosso. Lockdown versus não lockdown, fechar as empresas, fechar as atividades industriais, o comércio ou não, como reagir. E o fato do presidente tratar a questão com tamanha insensibilidade, tamanha irresponsabilidade, faz com que muita gente, a maioria das pessoas, vá totalmente para o outro lado e fale que basicamente assim, ou você apoia uma quarentena total, isolamento total, ou você é um monstro sanguinário, insensível, etc. Quando, na verdade, um argumento que ele deveria estar fazendo e que sim, de fundo, se ele for bem feito, ele expõe o verdadeiro dilema do que a gente tem que lidar, é que nós não estamos falando de vidas versus economia. Esse é um falso dilema, esse aqui é um dos maiores equívocos, uma das maiores falácias que tem no Brasil, e a gente precisa, em nome da sobrevivência do nosso povo, entender isso de vez por todas. Não é uma briga entre vidas e economia, entre dinheiro e gente, entre lucro e seres humanos. É uma briga entre vidas e vidas. As pessoas precisam entender que economia é vida. E as pessoas não entendem isso porque muita gente tem na sua cabeça uma grande falácia, que as coisas, elas de certa forma estão lá, né? As coisas que você precisa para continuar vivo amanhã, elas estão lá, elas existem, como se tivesse uma fonte mágica de coisas, né? Comida, remédio, roupa, casa, carro, uma fonte mágica. E que o problema todo da política e dos países é como dividir. Né? Como é que a gente vai dividir isso para cá? Eu pego esse aqui, você pega ali. Isso é uma mentira enorme. As coisas não estão lá. Não tem fonte mágica. As coisas precisam ser produzidas. O que vai manter nós, seres humanos, nossos bilhões de pessoas no planeta vivos amanhã é a produção. A comida, ela precisa ser plantada, ela precisa ser colhida, ela precisa ser transportada, ela precisa ser processada, ela precisa ser distribuída para os dezenas de milhares de pontos de abastecimento da população, para que o nosso povo fique vivo amanhã. O jeito que o presidente falou jogou fora todo esse lado da questão, porque as pessoas falam que agora, se você é contra a quarentena, você é um monstro. E na verdade você tem que dizer assim, não tem solução fácil, as duas são horríveis, as duas vão ter que ser implantadas em diferentes medidas, em diferentes momentos, com diferentes intensidades, em diferentes lugares, para a gente minimizar o sofrimento humano e o número de perdas. Quarentena total, nosso povo morre de fome. Não adianta você reduzir o número de mortes do coronavírus. Salvei 5 mil aqui. E você matou 20 mil de fome, 5 mil de suicídio, mais 10 mil de assassinato, de gente invadindo açougue aí, matando o açougueiro para roubar o pouco de carne que tem. Isso é o colapso total econômico de um país, como a gente já viu em outros lugares, não pelo coronavírus, mas quando a gente perde a noção de que as coisas têm que ser produzidas e a produção tem que ser respeitada. Assim como na natureza, se você não plantar, você não colhe. Nas economias modernas, que dependem disso para viver, se você não produz, você não sobrevive. Mas o Congresso vai fazer leis que vão proteger a gente. Mas o governo vai soltar um pacote de ajuda. Mas calma, o Paulo Guedes talvez vai imprimir dinheiro. Cara, você não come dinheiro, você não bebe dinheiro, você não veste dinheiro. O dinheiro é um símbolo das coisas reais, é o símbolo da produção. O governo não consegue produzir nada. Se as empresas do nosso país, os trabalhadores do nosso país, se a produção do nosso país parar, você pode imprimir o dinheiro daqui até o inferno, que assim como em países aí de hiperinflação, que as pessoas tinham que levar um carrinho cheio de notas de dinheiro para comprar um tomate, o Brasil vai perecer. E nesse dia, muita gente vai lembrar desse vídeo do ranking dos políticos, quando sobrar somente gente morrendo de fome, os tiranetes de plantão que estão adorando aí por aí, ficar dando ordem, fechar o comércio dos outros, prender as pessoas que estão na rua e as pilhas de dinheiro sem valor.